Fala, meu amigo, tudo bem? Vou explicar para você aqui algo que você ainda não conhece. Você sabe o que é um político disfuncional? O político disfuncional é aquele que exibe comportamentos e práticas que prejudicam a efetividade do governo e o bem-estar público e das instituições democráticas de direito. Em vez de atuar para o bem comum, esse tipo de político prioriza interesses pessoais, partidários ou de grupos restritos, gerando polarização, estagnação e perda de confiança na política, do público, do eleitorado. Característica de um político disfuncional: ele não prioriza o coletivo. Ele pode até defende uma causa, mas quando ele tem que fazer política coletiva, política para o povo, ele esquece. Ele é o tipo do político que pensa só nele. Entenda, é o que está acontecendo em Maringá. Hoje, os políticos, a Câmara de Vereadores, que era para legislar junto com o povo, está mais parecendo funcionário do executivo do que honrar os votos que receberam. Pegue a visão e entenda. O povo não precisa gostar de política, mas entender é necessário. Olá para você que nos acompanha no nosso canal da revista Nobre Cidadão. Estamos iniciando mais um programa no dia de hoje para falar sobre as atualizações políticas aí para você, porque aqui é o canal onde a direita tem voz e excelentíssimo sempre é o povo. Bom dia, Josué, tudo bem com você? Bom dia, Fernando, tudo bem? Eu quero novamente agradecer a participação nesse canal e desejar a todos um ótimo final de semana. Eu não sei quando o pessoal vai ver, mas realmente é muito satisfatório poder estar participando desse canal com você. O mundo político está pegando fogo, tanto no Brasil, temos as notícias mundiais aí, notícias de Maringá. Hoje o programa está quente para você que está nos assistindo. Josué, vamos começar o programa então falando sobre a notícia atualizadíssima, né? A saída do Barroso do STF. O que que você achou do depoimento dele, da saída dele do STF nesse momento? Fernando, daria para ironizar, né? Obviamente a gente está falando o quê? Do choro dele, do finalzinho, onde ele está realmente muito preocupado. Eu acho que ele tem mais de 22 milhões de motivos, né, para ficar realmente muito preocupado em relação ao posicionamento que ele anda tendo do STF. O que vale lembrar é que um jurista, quando ele deixa o cargo, ele deixa um legado. Qual legado o Barroso vai deixar para o STF, a instituição mais importante em questões de justiça no país? Isso que eu acho que a gente tem que levar em conta. A saída dele proporciona ao Messias, o que a Dilma chamava de Bessias, né, a entrada no STF. Todo mundo sabe que o Lula vai indicá-lo, e se o Lula permanecer no poder, vai indicar 8 de 11. Então, para aquele pessoalzinho, né, que dizia que era tudo igual, Bolsonaro e Lula era tudo igual, independente da postura ou das decisões tomadas aí por Bolsonaro, ele não teríamos de fato, né, a composição do STF feita dessa maneira. Então, o Barroso sai, né, ele sai, para mim, é uma percepção minha, uma opinião apenas, de alguém que está dando apenas uma opinião, ele sai com ressalvas em relação a Magnitsky, que provavelmente vai chegar e vai bater a porta dele agora nos próximos dias. Então, ele já perdeu visto para os Estados Unidos, onde ele dava aula. Ele tem aí o filho dele que teve muitos problemas em relação à perda do visto, não só ele, mas a família também perdeu. E com a chegada da Lei Magnitsky, alguns bens aí provavelmente ficarão aprisionados lá nos Estados Unidos. E isso gera, para uma pessoa que está no poder, estudou nos Estados Unidos, dá aula nos Estados Unidos, eu acho que gerou um mal muito grande. Eu falo em questões profissionais e questões pessoais e a questão do próprio legado. Então, ele saindo, eu não vejo a diferença alguma na composição do STF, não vejo o Senado proibindo ou barrando qualquer indicação do Lula para o STF, e isso faz com que nós tenhamos aí a corte cada vez mais política, cada vez mais ideológica, posicionada, né, de forma ideológica, e o que não auxilia e não ajuda a justiça, muito menos a questão política e a questão da situação que nós vivemos no país.
Então, Josué, eu achei pelo como ele se portou no depoimento dele, né? Não é um depoimento, né? É uma mensagem, né, que ele deixou para os colegas. O Barroso, nessa saída dele, né, na fala dele, ele se mostrou assim uma pessoa, um ministro que está muito triste, está muito abatido, né? Ele está praticamente sem rumo, né? É, falou que tipo não tá saindo por causa das sanções e tudo, mas a gente vê o que tem acontecido, né? Ele entrou nessa questão das sanções. Ele, a família perdeu os vistos, né? O filho dele que estava estudando, trabalhando nos Estados Unidos, é, não sabe se vai para os Estados Unidos ou não, medo de ser barrado no aeroporto, ser deportado para trás, porque eles têm o visto físico, é importante a gente dizer isso, o visto físico tá nas mãos deles. Só que o que está no computador, no administrativo, a pessoa não está sabendo. Quando a pessoa vai embarcar para os Estados Unidos, o pessoal que, quando faz check-in, confere se as pessoas têm o visto para ir. Se as pessoas não tiverem o passaporte, o visto, nem entra dentro do avião. Só que ali no avião, a empresa não tem a responsabilidade de saber se a pessoa está sancionada com a perda de visto ou não. Então, o avião, olha só que situação, Josué. O avião, a empresa deixa você embarcar. Só que quando você chega lá no aeroporto, aí o pessoal chega e te chama, olha, aqui no computador aparecendo que você não tem visto mais. Então a pessoa corre o risco de chegando lá ser deportado para trás. E pela relevância que ele tem e a família, provavelmente seria noticiários em todos os lugares. Então eles estão tendo uma cautela muito grande para ir tentar ir entrar nos Estados Unidos. E o que eu achei também do depoimento dele, cara, deve ser muito difícil assim para um pai. Você se formou lá, ele é um cara que ele gosta de ir para os Estados Unidos, tem negócios, tem moradia lá, tem casa, tudo. Imagina você, Josué, ter se formado, estudado lá, dar aula, dar cursos lá, e você praticamente impediu seu filho de ter, tipo, essa experiência, no caso. Porque o filho dele, por exemplo, não vai conseguir mais estudar lá, não vai conseguir trabalhar mais, porque essa sanção de visto não está proibido de entrar no país. Então é como se ele estivesse tirando isso da família, um futuro da própria família dele, né? Então acho que isso faz com que a pessoa passe a repensar, e daí vem as leis Magnitsky. Será a lei Magnitsky vai chegar até mim? Já tem alguns comentários falando que, tipo. Ele quer, essa saída dele é para evitar que a família seja sancionada pela Lei Magnitsky, assim como aconteceu com o Alexandre de Moraes, né? Que se for para acontecer, aconteça com ele, mas não com a família. Então a gente não sabe o que verdadeiramente está acontecendo, né? Diz que não é por conta dessas situações, porém não deixa de fazer apoio à corte, né? Porque todas as mensagens que ele deu para alguns ministros lá que acompanhou ele vários anos, falou com o ministro Fux, que fez o casamento dele, inclusive, e tudo mais, e já está junto com ele na corte muitos anos, né? Rasgou elogios. Ao mesmo tempo que ele fala que o Brasil é um país democrático e tal, ele defende ele apoia, né, as atitudes do Alexandre de Moraes, falando que todas foram atitudes corretas, que um dia a história há de contar a verdadeira a verdadeira história de tudo que está acontecendo. Então, acaba sendo muito difícil, né, Josué? Bom, assim, Fernando, você me fez uma pergunta. Você me perguntou se como seria se eu tivesse aí estudado nos Estados Unidos e tivesse preocupado em relação ao meu filho. Olha, eu posso te responder que não, eu não tenho essa preocupação não, porque uma pessoa que viola direitos humanos e todos os ministros que votaram pela condenação de pessoas do 8 de janeiro, condenação em um inquérito forjado em um processo onde você tem inúmeros motivos para você não tocar esse processo para frente, as pessoas do 8 de janeiro sequer estavam armadas, mas foram condenadas por crime, ali, uma invasão armada. E pessoas morreram, pessoas estão sendo torturadas, pessoas estão sendo tiradas dos filhos. Eu não olho e não tenho preocupação com o ministro
e o filho dele. Eu tenho preocupação com algumas pessoas que estão presas que não podem ver os filhos, né? E eu não tenho qualquer problema em relação aos Estados Unidos, porque eu não viola direitos humanos. O que eu não consigo entender é alguém como ele, que se diz, né, comunista, levanta a mão e diz: nós derrotamos o bolsonarismo, tem imóvel nos Estados Unidos, né, dá aula nos Estados Unidos. Peraí um pouquinho. Até quando esse tipo de coisa iria se sustentar? Então, na verdade, ele deveria ter pensado nisso lá atrás, ele deveria ter pensado nisso na postura dele como um magistrado. Se bem que ele não é, né? Ele é um indicado. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Então, eu não tenho problemas com isso e não adianta agora a gente colocar o Barroso como um herói para a família. Não, ele tá saindo para evitar que a família seja sancionada. Ora, que todos sejam. Eu acho o seguinte, sabe, Fernando? Se tem alguém que fala mal da minha família, essa pessoa não vai colocar o pé dentro da minha casa. Com Funciona certeza. dessa maneira. Então, se você fala mal dos Estados Unidos, se você fala mal daquilo que os Estados Unidos defende, como é que você espera poder entrar lá e poder ter imóvel lá? Né? A lei Magnitsky, ela não é aplicada a qualquer um, não é uma lei aplicada pelo Trump, ela é aplicada por um colegiado e outra, é multifuncional, né? Você tem ali várias esferas dentro dos Estados Unidos para poder aprovar a lei e colocar um nome, né, na lista da OFAC. Então, não é assim que funciona. Então, se o ministro Barroso estivesse realmente preocupado, e se a gente tivesse aqui, não, olha, ele está preocupado porque o filho, imagina, o filho não vai lá, não vai mais poder trabalhar. Olha, desculpa o palavreado, mas eu quero que se dane isso. Isso não é problema meu. Eu estou preocupado com o meu país, eu estou preocupado com as pessoas que ele condenou e que são inocentes que estão na cadeia. Eu não vejo o Barroso, por exemplo, emocionado, falando o seguinte: pô, o Bolsonaro está preso, mas qual o crime? Ele está preso há 2 meses. Fernando, o líder da direita está preso há 2 meses. Qual o crime? Ele sequer foi indiciado. Se a gente tratar o Brasil como uma democracia e esquecer que esse tipo de coisa está acontecendo, aí a gente pode realmente olhar para o Barroso e falar: pô, realmente, olha, coitado, como o pessoal da Globo News faz. O pessoal da Globo News faz assim: não, imagine, vai pegar um avião, vai chegar lá, vai ser barrado. Ora, se você não tem uma postura em que justifique você perder o passaporte, você ter o visto negado, ou você ter uma lei Magnitsky em cima de você, você não poder ter nada, não poder ter um iPhone, não poder ter o Word no seu computador, você não poder usar o Uber, não com a sua conta, e nem com a conta de outro, né? Porque essa pessoa também vai ser sancionada. Se Se alguém você não descobrir, tem a pessoa vai ser sancionada também, né? Sim, exatamente, mas se você não tem esse tipo de postura, qual o medo? Por que esse pessoal não pega avião e vai para lá? Cara, eu não consigo entender, sabe? Eu não consigo entender. Ou você abraça a bandeira que você defende, ou não. Eu não pedi para o Barroso ir até, né, um encontro de estudante, levantar a mão e dizer que derrotou o Bolsonaro. Eu não pedi isso. Eu não pedi para que ministros do STF se posicionassem ideológica e politicamente. Eu não pedi. Isso foi uma questão deles. Isso é proibido. A legislação não permite que ministros se posicionem politicamente e ideologicamente. Mas eles assim o fazem. Então, se eles fazem e o Senado brasileiro não toma providência, quem se sente ofendido vai tomar. Vale lembrar aqui, Fernando, que a lei Magnitsky ou qualquer outro tipo de sanção americana só tem valor dentro do território americano. Então, qual o problema? O Barroso está preocupado com o quê? Agora, dizer que, né, não foram as sanções que ele possivelmente vai ainda receber, que fizeram com que ele se aposentasse mais cedo, me desculpa, ele está realmente ali é, tratando isso de uma forma bem leviana, porque, veja bem, ele pode até sair, Fernando, mas ele vai fazer o que agora? Ele vai advogar para quem? Ele vai trabalhar como? Bom, se bem que ele vai receber o dinheiro dele, né? Enfim, ele vai se aposentar, mas, diferentemente do brasileiro, né? Ele vai se aposentar, mas ele vai trabalhar para quem? Ele vai receber a Magnitsky, ele vai trabalhar para quem? Essa é a pergunta. Qual escritório vai contratar?
o escritório, ele trabalha com Word, né? Ele tem ali Excel. O escritório, ele tem que pagar antivírus, né? Se é uma multinacional, paga seguro para enviar a mercadoria. Quem que vai contratar ele? Eu acho que ninguém. Então ele vai ser um pária, assim como o Moraes está sendo, né? Porque a gente não pode deixar de colocar embaixo do tapete tudo que o Moraes fez e que o Barroso endossou. Na verdade, eu falo que ele fica, que ele tá abatido e completamente sem rumo, Josué, porque acaba sendo difícil da pessoa explicar, né, cara? Porque ele faz alguns eventos nos Estados Unidos, participa, dá aula, dá curso, e ele se apresenta como um defensor da democracia brasileira, que ele tá defendendo a democracia brasileira, que está sendo atacada e tudo mais. Só que aí ele se coloca como uma pessoa nesse sentido. Só que aí o nome dele aparece na lista de sanções de vistos como apoiador, de violador de direitos humanos aqui no Brasil. Então, os colegas dele de profissão, os colegas juristas, falam: opa, mas ele não estava defendendo a democracia no Brasil, ele não estava lutando para defender a democracia no Brasil. Como que ele tem os vistos cancelados por apoiar violador de direitos humanos? É muito difícil de explicar. Olha, para quem conhece ele, Fernando, talvez não seja tanto, mas eu concordo com você. Fora do Brasil, isso é bem difícil de explicar. Fora do Brasil, a gente não pode ter um juiz que figura como vítima e como relator do processo. Não tem cabimento isso. Justamente o impedimento do magistrado, ele acontece, Fernando, quando ele tem alguma intenção no processo, quando ele faz parte, né, do processo. Mas veja bem, olha que interessante. O fato do juiz fazer ou não parte do processo também é interpretativo, Fernando. Então, quando você, por exemplo, a gente até estava comentando em off sobre o caso Tagliaferro, né? Quem que está decidindo o caso Tagliaferro? Quem que está tomando as decisões do caso Tagliaferro, né? Pedido de prisão e tudo mais em relação à pessoa que trabalhou com Alexandre de Moraes. O próprio Alexandre de Moraes. Mas por que que isso foi permitido? A defesa entrou com um pedido e quem que negou o pedido da defesa para afastar o Alexandre de Moraes, né, da relatoria da tomada de decisões? O próprio Barroso. Então, se ele é tão defensor das instituições, por que que ele não tomou a decisão correta, que é sim afastar a pessoa que está tomando a decisão? Veja, a gente tem que entender, tá, o que é uma questão de legalidade e uma questão que você fala assim, cara, isso é legal? É legal. Cara, mas é moral? É moral? Por que que eu falo que é legal? Porque toda decisão do STF é legal. Então, a partir de hoje, qualquer decisão que o STF quiser, ele toma e fala que é legal. Por quê? Olha só que interessante. Cara, as defesas entraram com um pedido dizendo, olha, o Alexandre de Moraes não podia fazer isso, o Barroso não podia fazer isso, pô, eles são vítimas. Então, se você é vítima, você não pode julgar o caso. Aí, qual que é a desculpa que é realmente essa utilizada? Não, quem é vítima é o Estado brasileiro. E eu sou parte do Estado, eu não posso me ausentar. Então, aí eu posso julgar. Pô, então quer dizer, legal porque é uma decisão de um magistrado que tem o poder da caneta para decidir. Mas, realmente, isso aqui é isso? É isso? A lei é essa? Qual o precedente que vai abrir, Fernando? Daqui para frente, qualquer juiz pode tomar esse tipo de decisão. Você está entendendo? Ah, o cara bateu na filha da juíza, a juíza que está no caso. Ela teria que ser afastada, por quê? Porque ela é impedida. Ela tem interesse no caso, ela é mãe ou entrou dentro da casa, foi roubada. Aí ela pode alegar, não, não, quem foi roubada foi a sociedade. E eu, como jurista aqui, eu, como magistrado da sociedade, tenho poder, então. Quer dizer, se você abre um precedente lá em cima, isso é em cascata que vem acontecendo agora e vem assim, sabe? É igual aquelas cachoeiras na montanha. Quando solta lá em cima e vem, rapaz, a tromba d'água ela vem muito maior embaixo. Então é isso que eu penso. Eu penso o seguinte: o STF ele já passou do ponto há muito tempo. A gente precisa realmente cobrar os senadores para que possam, pelo menos de alguma maneira, amenizar esse tipo de impacto, porque não tem como mais a gente aceitar que ministros tomem a decisão por interpretação, eles colocam isso de uma legalidade e isso passa para frente como se tivesse tudo ok.
O discurso que vai ficar no final, daqui 2, daqui 10, daqui 20 anos, é o do Barroso. É o do Barroso. Não é o meu, não é o seu. Sabe? É a Globo que vai colocar o discurso dele. Então vai ficar parecendo que realmente ele está saindo de mãos limpas e que ele não fez nada de errado. E olha que bonzinho que ele é. E esse discurso, não, você tem toda a razão, é o que vai ser apresentado lá fora. Ele não consegue explicar esse tipo de situação. E outra coisa que eu acho, só para finalizar aqui a minha parte, Josué, é que eu acho assim muita soberba da parte das pessoas, do ministro que está triste e as pessoas que ficam tristes por ele, né? Que não é o meu caso, totalmente ao contrário. Por quê? Porque eu acho que quando a Débora foi presa por causa de pichar a estátua com batom, ninguém ficou triste. Quando ela ficou sem ver a filha dela, né? Todo mundo sabe qual. Você que é mãe que está nos assistindo, sabe que é a tristeza de chegar em casa e não conseguir ver o seu filho. O Clezão, que faleceu, deixou as filhas sozinhas, só por ter ido depois do evento lá no Rio de Janeiro, ver o que estava acontecendo. Estava na praça, acabou sendo preso e morto na cadeia. Morto. Deixou as filhas sem pai, deixou a esposa sem marido. E aí a pessoa não fica triste, mas a pessoa fica triste, chora, sai da corte por conta de uma perda de vista. Isso, na minha opinião, é uma grande soberba, porque ficar triste, abalado, abatido por conta de uma perda de visto, sendo que famílias, o Clezão tá morto. A Débora ficou quantos anos sem ver o filho? Bolsonaro tá preso, cheio de policial em volta da casa, não tem mais privacidade. A Michelle falou em discurso lá no caminhão em São Paulo que toda vez que vai sair de carro tem que abrir o porta-mala, tem que abrir o carro inteiro para eles vistoriar o carro inteiro. Imagina isso, ô Josué, diariamente acontecendo na sua vida. Daniel Silveira passou mal dentro da cadeia, impedido de ir para o hospital, só conseguiu ir para o hospital por conta de pressão popular, pressão de parlamentares. E ninguém ficou triste por conta disso. Então, você vai ficar triste agora? Você e eu, nós vamos ficar triste agora porque o ministro perdeu o visto? Tá de sacanagem, né, Josué? Olha, diferentemente, sabe, Fernando, de alguns jornalistas que desejam a morte de políticos, eu sou bem claro, cara. Eu acho que eu não volto atrás daquilo que eu falo. Eu não desejo a morte de ninguém, cara. Tá? Mas eu acho que as pessoas que tomam as decisões precisam pagar por essas decisões. Então, morte, não. Mas responder pelos crimes, sim. Todos, tá? Então, isso vai lá na frente, porque se a gente for levantar, Fernando, isso é interessante a gente colocar aqui, em 79 pessoas foram anistiadas. Na década de 80, muitas pessoas. Esse ano, a Dilma foi anistiada. Então, se a gente colocar no papel que a anistia ampla e restrita, ela deve ser aprovada, foi o que aconteceu lá atrás. Você foi falar uma coisa que eu acho que é bem pertinente, que você disse o seguinte: ninguém ficou triste. Eu entendi o que você falou. Você está falando da mídia, você está falando dos artistas, você está falando dos políticos, você está falando das autoridades, como magistrados do STF, que são indicados. Eu entendi o que você falou. E isso aí realmente é de uma indignação, assim, cara, é um absurdo. Posso te dizer uma coisa, cara. Quem está fora do país não consegue ver como nós estamos aqui vendo. Obviamente que a gente tem aqui uma neblina, eu entendi também o que você falou, porque quem está dentro, né, está no olho do furacão, não consegue ver a dimensão do estrago. Quem está do lado de fora consegue ver. É muito difícil a gente poder passar a impressão de que aqui dentro a gente ainda consegue fazer certas coisas. Porque a impressão que hoje o mundo tem do Brasil é que realmente a gente vive numa ditadura, com o líder preso. Olha, vou levantar aqui uma bola que eu acho que vai ser notícia para os próximos dias, tanto no Twitter quanto nas outras redes sociais. Fernando, Maria Corina Machado ganhou o Nobel da Paz. Ela foi a política, vamos dizer assim, a candidata que foi prejudicada nas eleições e foi presa. Você consegue ver alguma semelhança com o Brasil? Pois é, eu consigo ver. A gente acha que não. O Brasil é bem maior que a Venezuela, mas a gente consegue
entender, assim, né, devidas às proporções, que a injustiça, para nós que estamos aqui no olho do furacão, parece ser uma coisa normal do cotidiano. Mas para quem está fora do país, Fernando, isso tem um peso muito grande. E as decisões que eles tomam em relação a gente é que vai fazer toda a diferença. Começando, obviamente, pela lei Magnitsky, que hoje está atingindo o Brasil, mas que já atingiu a Venezuela também há muito tempo atrás. Josué, vamos passar aqui para uma próxima notícia aqui, que é muito interessante também, atualizadíssima. Que o Alexandre de Moraes acabou de destituir a representação de defesa do Jeffrey Chiquini do caso de Felipe Martins, né? Inclusive, ele postou um vídeo no Instagram dele, o Chiquini, né, há poucos minutos atrás, até o momento da gravação desse vídeo, né? E em que ele fala nesse vídeo, ô Josué, que alguns órgãos de imprensa estão divulgando que ele foi destituído porque ele perdeu o prazo das alegações finais do Felipe Martins. E, e ele foi acusado também de do poder defensivo, de se utilizar do poder defensivo da defesa. Olha, Impressionante. então, o que acontece, tá? Como que ele vai A gente abusar do poder defensivo? Eu não sou jurista, eu não entendo. Você é advogado, você deve saber melhor do que isso. Explica pra gente o que que a pessoa é ser acusado do poder que ele tem de defesa. Não, é que assim, Fernando, olha só, o advogado ele tem a obrigação, vamos colocar dessa maneira, de defender o seu cliente. Ele é o procurador, ele é o representante daquela pessoa. Você concorda comigo? Então, o que que acontece, tá, no processo? Eu, como advogado, eu tenho o poder de poder fazer um pedido, de poder depois fazer outro pedido, de repente questionar a decisão tomada nesse pedacinho do processo. O que aconteceu, e a Globo não vai falar dessa maneira, tá? É que o Jeffrey, ele simplesmente questionou. Se você tem um processo em andamento, tá? Então tem uma linha, você tem que entender que tem uma linha. E aqui nesse ponto, onde aqui atrás já foi a apresentação das provas, lá na frente apresentou-se novas provas. Ué, então, peraí, volta-se o processo para que a gente possa analisá-las e para que a gente possa ter o tempo hábil da defesa. Senão, isso é cerceamento de defesa. E foi justamente esse tipo de questionamento que o Chiquini tomou. Então, não é que ele perdeu o prazo. O Alexandre de Moraes, ele acusou o Chiquini de tentar protelar, de tentar atrasar o processo. Na verdade, tá? Apaga tudo que eu falei agora. Eu vou começar do zero, falando de uma maneira informal, como se eu não fosse advogado, tá? Ó, vou até mudar o linguajar. Ó, é o seguinte, cara. O juiz, ele quer a condenação antes das eleições. Ele precisa da condenação antes das eleições, porque ele está agindo de forma ideológica e política. Simples assim. Aí o advogado, ele mostra que esse processo não pode andar tão rápido. Ele precisa andar na velocidade do processo. Então, se ele colocou provas novas, o que que ele tem que fazer? Cara, volta, então vamos analisar. Mas isso, o que que seria o resultado disso? O atraso no processo e não seria julgado no tempo que o juiz quer, porque o juiz já tem a sentença e ele quer que seja prejudicado os réus. Na verdade, até tá, meio que de tabela, né? Não é bem esse réu que vai ser prejudicado, mas todo mundo sabe em quem que ele quer chegar para as eleições de 2026. É simples assim. Então foi por causa disso. Agora, a decisão tomada pelo Alexandre de Moraes em destituir o advogado, isso fere a Constituição de 88. Tanto que o Alexandre de Moraes usou uma jurisprudência, que é uma decisão dos magistrados, de 1900 e bolinha, 1950 e pouco. Não tem o menor sentido. Cadê a OAB nisso? É uma pergunta que eu faço. Aonde a OAB está? Qual o posicionamento da OAB em relação a esse tipo de coisa? Quem define quem vai defender o cliente é o cliente. É o cliente. Quem define quem vai ser o advogado é a pessoa que está sendo investigada, a pessoa que está sendo acusada, ou a pessoa que está acusando.
Então, isso ele falou no vídeo dele também, Josué, que num país democrático normal, o réu ele tem o direito de escolher quem que é o defensor dele. É ele que é o réu quem está sendo acusado que escolhe quem vai defendê-lo. Numa Ah, ele falou. democracia normal. E é por isso que os advogados que estão defendendo as pessoas do 8 de janeiro falam que nós não vivemos mais numa democracia. Porque num país democrático normal, né, quem escolhe é o próprio réu, a pessoa que está sendo acusada, que escolhe quem que vai defender. Tá, mas isso aí, tá? Eu não sei se ele também citou o caso do Daniel Silveira. Você não pode, tá? Por exemplo, atacar a figura do advogado. E o Daniel Silveira tinha a esposa dele que fazia esse tipo de trabalho. E o que que aconteceu? Busca e apreensão em relação ao advogado. Isso não pode acontecer. Em um país democrático não pode acontecer. Só que, Fernando, vamos lá, o Daniel Silveira é um caso icônico, foi o primeiro, tá? E com a anuência da Câmara de Deputados. Vamos respeitar, vamos ser sinceros aqui, vamos respeitar a voz do povo, que é representada pelos deputados, tá? Não vou fazer igual o Lula, ficar reclamando que votou, não votou. Cara, o Daniel Silveira foi preso porque o povo quis. Essa é a realidade, cara. Essa é a realidade. Porque se os deputados são representantes do povo, e isso foi a plenário, e eles decidiram pela manutenção da prisão, eu vou falar o quê? Eu não sei se você percebeu, mas o próprio Daniel Silveira ficou calado depois disso. Até porque ele não poderia falar, né? Mas ele ficou calado. Porque vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Me explica. O Brasil precisa acordar, o povo precisa acordar. Agora, ano que vem tem eleições, cara, e é onde o povo pode tomar alguma atitude. Agora, vem cá. Se isso aconteceu, esse tipo de arbitrariedade aconteceu com o Daniel Silveira e está acontecendo agora com o Chiquinho, o que mais vai ser preciso? Sabe o que acontece, Fernando, no Brasil? O que eu percebo, e eu estou sendo bem sincero aqui, quando você tem alguma coisa a perder, você se esconde. Eu estou falando não de mim, não de você, eu estou falando de pessoas que têm o poder na mão, têm a caneta na mão. Aí você se esconde. Aí quando a sanção vem, aí você abre o armário e sai. Olha, eu estou aqui e agora eu sou assim. Esse é o caso do Barroso. Esse é o caso do Alexandre de Moraes. Vocês estão vendo quem é o Alexandre de Moraes tomando esse tipo de decisão. Eu não estou acusando ninguém de nada, veja, novamente isso. Não estou acusando ninguém de nada. Eu estou dizendo que o juiz não poderia tomar esse tipo de decisão e ele está tomando. Isso muito porque ele não tem mais nada a perder. Não tem mais nada a perder. Então, eu estou falando disso porque vários políticos que tomaram as sanções viraram a casaca e estão do outro lado. Se elegeram com pautas da direita e hoje estão defendendo o Lula, tá? Então, isso para mim é uma questão aí que é antidemocrática, por quê? Porque fere o direito, fere a Constituição de 88 e fere aí princípios básicos, basilares, né, da democracia, como o voto, porque você interfere diretamente no voto. Se você não tem um candidato, Maria Corina Machado, tira da equação, prende ela. Ah, eu tenho aqui mais o outro? Não, eu mando, tiro. Isso fere a democracia. Uribe, tira da equação. Trump, né, Bolsonaro, tira da equação. Então, hoje, as eleições de 2026, elas não vão ser justas, justamente porque você está prendendo alguém que poderia ganhar a eleição. Veja, vamos falar aqui mais perto da gente. O Dallagnol. Por que você acha que o Dallagnol foi caçado? Cara, presta atenção. Dallagnol foi caçado, essa é a minha percepção. Não porque ele teria algum poder como deputado, não porque ele teria um poder como deputado. Ele foi caçado, Fernando, porque ele poderia ser um candidato a Senado. Ele foi caçado porque eles olharam e falaram: opa, peraí, vamos cortar esse cara agora, porque ele está entrando na política já com o mais votado. E essa palavrinha, essa frase, o mais votado, isso serve para todas as instâncias. Vamos jogar isso para Maringá? A Cris Lauer, a mais votada? Não, mas peraí, vamos podar isso daqui, porque isso aqui vai crescer e lá na frente ele vai incomodar. Cris Lauer, sabe? Dallagnol, Francisquini. Então, quando você tem esse tipo de gente que quer realmente trabalhar, dá trabalho, incomoda. Ora, eu tenho aqui todas as minhas discordâncias em relação ao posicionamento do Dallagnol, em algumas coisas. A gente não vai concordar 100%.
Mas veja, o que foi feito com ele é justamente pensando lá no futuro. E isso a gente tem que entender, e a população precisa entender quando for votar, agora no ano que vem. Vamos conversar um pouquinho agora sobre Maringá, sobre a nossa cidade. Recentemente a gente não comentou esse assunto aqui ainda no canal, né? Vamos falar um pouquinho sobre o aumento do IPTU. Teve um desgaste muito grande aqui em Maringá, né? Pelo executivo, várias entrevistas de televisão, entrevista em canais, rádio, TV, para explicar o que, na minha opinião, é meio que inexplicável. Você vai fazer um aumento de IPTU que chega a 30%, é, falando que está dando descontos que não foi dado anteriormente, tudo mais, e que não é um aumento. A Câmara de Maringá aprovou um aumento de 30% aí no IPTU do ano que vem, sob a justificativa que o governo do estado do Paraná abaixou o IPTU, ou IPVA, desculpe. O governo do estado abaixou o IPVA, então ia diminuir a arrecadação do município, então eu aumento o valor do IPTU pro maringaense pagar. Ou seja, sempre no bolso do povo. Nunca. Será que só tem essa forma de aumentar a arrecadação do município? Só aumentando imposto? Tem alguma outra forma de arrecadação ou diminuição de gasto pelo município? Fazer um pouco mais com um pouco menos de recurso? Fazer mais com menos recurso? Estratégias para se utilizar para fazer isso? Sempre é o povo que tem que sofrer, Josué, sempre é no bolso do povo. Isso é que incomoda a gente, isso é que incomoda a população. Olha, Fernando, o seu questionamento é muito, mas muito pertinente. Eu vou dizer uma coisa. Hoje, no Brasil, se nós tivéssemos o poder, tá? Estou falando da direita. Se a gente tivesse o poder na Câmara, se a Câmara de Vereadores de Maringá tivesse ali 20 vereadores de direita, é uma reflexão que eu quero fazer. A gente ia tomar que tipo de atitude, Fernando? É simples assim. Veja, a gente tem a vontade de fazer, a gente tem ali os nossos princípios, mas qual o projeto? A sua pergunta é muito pertinente, porque criticar por criticar, todo mundo vai. A direita e a esquerda votaram contra o aumento, né? Eu estou errado. Não estou. A direita e a esquerda votaram contra o aumento. Quem votou a favor do aumento foi quem? A base da prefeitura, a base do executivo, a base do prefeito. Foi isso que aconteceu. Mas veja, o que eu quero dizer é que a sua pergunta é fundamental. A gente precisa entender como fazer. Ah, sabe, tem gente que vai chegar e falar assim, a gente precisa enxugar os gastos. Não, tem muito CC. Tá, mas qual CC vai cortar? Qual? É isso que a gente precisa na Câmara de Vereadores de Maringá. A gente precisa de vereadores que cheguem lá com a solução. Olha, tem que cortar esse aqui, ó. Tem que cortar, tem que cortar, tem que cortar, tem que cortar. Eu vi algumas pessoas levantando essa bola, tá? E falando assim: essa secretaria não precisa, essa secretaria não precisa, essa aqui não precisa. Esse gasto que está tendo, eu vou dar um exemplo para você aqui, tá? Eu moro num bairro onde, há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, eu acordei à noite com um caminhão recapeando a rua, fazendo barulho, recapeando a rua. Seria muito bom, porque a gente precisa, né, de reformas na rua, se aquela rua não tivesse sido pintada um dia antes. O pessoal passou, pintou a rua e depois recapearam e jogaram o piche em cima. Quem que você acha que estava pagando aquilo? Eu. Então, quando a gente começa a olhar e falar, cara, peraí, mas da onde a gente vai cortar? Eu sei algumas coisas, não sei tudo, não. Eu sou um cara que aprende todos os dias, mas eu tenho certeza, Fernando, que a prefeitura poderia gastar menos, tá? Com reformas, poderia gastar menos com questões, né, de funcionários. A prefeitura poderia otimizar. O que que é otimizar? É você pegar o dinheiro que você faria X e faz X dividido por 2 e entrega o mesmo resultado para várias coisas. Ora, primeira coisa que a gente tem que analisar em Maringá é o seguinte, que o prefeito ele fez as propostas, ele fez as promessas dele de campanha, só que nessas promessas
Onerar o município tem que ser a última coisa, Fernando. Porque se ele não está sendo honesto. Porque se você é honesto como político, se você é honesto, realmente honesto como político, você na hora da campanha fala assim, olha, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, mas eu vou aumentar teu imposto. Eu vou ter que aumentar teu imposto. Aí eu faço. Porque daí, Fernando, é fácil. Eu fazer compra com dinheiro dos outros é maravilhoso, cara. Eu entro no supermercado, eu quero comprar o quê? Ah, eu quero sabão em pó, eu vou pegar o mais caro. Detergente, eu vou pegar o mais caro. Porque não é meu dinheiro, o dinheiro dos outros, cara. Agora, se você faz uma campanha, né, falando o que você tem que fazer, de forma que, olha, o orçamento é esse, eu posso fazer isso, e é isso, cara, é xablau isso aqui. Vou te dizer uma coisa, tá? Contorno Norte, ou Contorno Sul, desculpa, né? Avenida Professor Escler Sambachi. Beleza. Olha só que interessante. É uma avenida, bicho. Aí o prefeito, Silvio Barros, aí ele foi lá e fez toda uma campanha de que, não, tem que duplicar, isso aqui tem que fazer e tal. Cara, olha só. Não tem acostamento, não tem iluminação, não tem sinalização horizontal satisfatória lá. E os acidentes acontecem lá. E se você andar em qualquer município da região, você vai ver que a avenida principal, ou seja, aquela que é mais movimentada, ela tem iluminação e acostamento. É o mínimo do mínimo, cara. E quando você faz uma promessa dessa e você assume a gestão, você precisa colocar em prática assim que você assumiu. Não, o que que foi feito? Acordos e acordos e acordos e acordos. Aí, quer dizer, a esfera estadual é que vai jogar o dinheiro para fazer a reforma aqui. Se vai ficar bonito, cara, muito bem, mas ele assume o risco desde o começo da gestão de todos os acidentes que aconteceram do começo até agora, pô, ele poderia ter sido evitado, ou pelo menos tentado evitar. Você está entendendo? Então, quando você aumenta o IPTU, e eu digo, tá, o aumento do IPTU, ele já era meio que, as pessoas já sabem, não é só de 30, pode ser muito maior. Só que o aumento do IPTU, quando fala reajuste de salário de vereadores, isso aqui, Fernando, esse tipo de coisa aqui, não existe defesa. O Mário Socal, quando era presidente na época lá da pandemia, disse que a pandemia que veio na hora errada. Porque quando eles iam fechar tudo para travar tudo, ele ainda aprovou um reajuste de salário. Eu lembro muito bem disso. E aí, só para terminar, falando dos vereadores. Fernando, qual moral, tá, o vereador que votou para aumento de cadeira e votou para aumento de assessor tem para aumentar imposto do povo? Me explica isso, porque eu não consigo entender, cara. Se você tem vereadores que votaram para aumentar as cadeiras, e muitos ali, eles votaram para aumentar o número de vereadores. Ah, mas o vereador é novo, chegou agora. Tá, mas se o vereador que é novo chegou agora e votou para aumentar o número de assessores, ou seja, para gastar mais do município, como é que você consegue explicar para o povo que essa pessoa votou para gastar mais e esse gasto vai ser agora recebido pela prefeitura de IPTU? Ah, são verbas diferentes, o IPTU vai para tal lugar e ali a verba já é uma verba que sobra. Não interessa. Não interessa, Fernando, não interessa. Na minha família, se você pegar uma família, se você gasta mais do que você ganha, você vai ficar cada vez mais pobre. Ah, mas não interessa, a conta de água que foi gasta, mas a escola é diferente. Mas não interessa, cara. Não interessa. A sociedade é a nossa sociedade, é a nossa prefeitura. Se você gasta muito de um lado e você enfia a faca no bucho do povo do outro, cara, como que você justifica isso? Não tem justificativa. O vereador que fez isso, eu espero sinceramente que Deus perdoe, porque eu não vou perdoar, não. E eu acho que o povo também não deveria perdoar. Esse tipo de gente não deveria receber mais o voto, não deveria receber mais aí, o abraço do povo. Deveria receber cobrança, cobrança séria. Porque o aumento do IPTU é só um caso. É isso que eu falei aquele dia. Eu estava lá na Câmara, né? Foi isso que eu falei. Não é o IPTU em si, não é o imposto em si. É como foi aprovado. Se isso passou, Fernando, imagine o que vai vir daqui para frente. Eu fico pensando às vezes, Josué, sabe o que que é? É que na nossa região aqui, por exemplo, aconteceu essa questão do, né, foi votado, aprovado o aumento do IPTU. Olha só a análise que eu vou fazer agora. Foi aumentado o valor de 30% do IPTU para o ano que vem. O governo federal colocou impostos, né, sobre os aluguéis, as casas, que as pessoas, a partir do ano que vem, vão ter que começar a pagar também. Dia 23 agora de outubro, vai ser a última etapa lá da licitação dos pedágios aqui para nossa região de Maringá.
né? Até o Homero Marques conversou com a gente no programa passado, que ele espera que o governo do estado abra para várias empresas que tenha bastante concorrência para diminuir aí esse valor. Porque pelos cálculos que ele fez, até numa tabela lá do Instagram dele, cálculos atualizados, né? É, de acordo com os dados, na nossa região, quem vai. Ele até citou exemplo de quem vai para Porto Rico, por exemplo, teria só a praça de pedágio ali de Castelo Branco, que ia ser por volta de R$ 10, R$ 12. Só que nessa região, por exemplo, se você for com a sua família para Porto Rico, vai ter uma nova praça de pedágio em Guaraçá. E aí vai acabar ficando mais caro do que antes. A população paranaense, a população aqui da nossa região, você sabe que tem bastante gente que tem casa lá e tudo mais. Esperava, como todo paranaense, estava esperando uma redução, né, do valor dos pedágios. E só que, se for colocado uma nova praça, por exemplo, em Guaraçá, aí você fala assim: ah, Fernando, mas isso daí só para quem vai em Porto Rico, quem vai para Porto Rico é porque tem dinheiro, é porque é empresário, todo mundo vai para lá para se divertir e tal. Mas e quem tem família em Loanda? Quem vai visitar a família em Nova Londrina? Tem outras cidades ali perto, né? Ó, São Pedro do Paraná. Não é só ir para Porto Rico. E as pessoas que precisam, que têm familiares nesse lugar, toda vez. Então, assim, se você for colocar, cara, a gente teve aumento aqui na nossa região, a gente vai ter esse aumento de três situações: aumento do valor do IPTU, aumento do governo federal sobre os impostos, dos aluguéis, que vai influenciar muito, acredito eu, que como ponta, lá na ponta final, vai influenciar no valor dos aluguéis, porque quem tem imóvel vai repassar isso para o seu inquilino. Então, justamente, por exemplo, a gente está aqui tentando lutar para que as pessoas mais simples pagam menos impostos para que melhore a vida das pessoas. Só que essas pessoas mais simples elegem pessoas que vão aumentar os impostos para elas pagar. Porque no final, o locatário ele vai aumentar o valor do aluguel, só que aí para aumentar, ele não pode aumentar mais que 10%. E aí, tipo assim, o inquilino, lá na ponta, quem vai ter que pagar essa conta é o inquilino. É a pessoa que mora numa casa de aluguel, que tem dificuldade para pagar aluguel, que ganha um salário mínimo. Esse cara que vai pagar a conta, porque não vai sobrar para o dono do imóvel. Ele vai fazer reajuste no valor do aluguel. Ou a gente é ingênuo de achar que o proprietário não vai fazer reajuste do valor do aluguel. E mais essas novas praças, essa nova praça de pedágio aí, que em vez de a gente pagar um pedágio só para ir para Porto Rico, ou para ir para Loanda, ou para ir para outra cidade visitar alguém, a pessoa vai acabar pagando mais caro. Então, na nossa região aqui, eu analiso como um aumento, minha opinião minha, tá? Um aumento de três valores aí de impostos que vai fazer diferença no bolso das pessoas que moram aqui na região de Maringá e na nossa região mais para o norte do Paraná. Olha, Fernando, você tem razão, tá? Em relação aí aos impostos e em relação também ao pedágio. Eu vou tentar dizer a minha opinião, tá? Apenas minha opinião, a respeito do aumento das praças de pedágio. E eu estou falando do aumento das praças, não o aumento do valor, Sim. que vai ficar muito maior. Bom, a gente teve uma mudança Até também em porque a relação. gente não sabe se esse valor vai ficar maior mesmo, porque vai acontecer aí, né, dia 23. Sim, mas eu digo porque, olha, é muito difícil não ficar maior, tá? A gente está numa situação onde é muito difícil nós aqui nesse pedaço do Paraná não termos a maior tarifa do estado. Assim, pode acontecer, pode, mas eu acho muito difícil, tá? O que vai acontecer é que a gente tem que passar isso para a população. Veja, Fernando, quando você paga o pedágio, olha, eu vou falar quatro, tá? Eu vou citar quatro. Para algumas pessoas é mais, mas eu vou citar quatro, tá bom? Primeira coisa, você paga imposto. O imposto que você paga já deveria cuidar das estradas, entende? Então, primeira coisa, primeiro ponto, você está pagando uma vez. Você está pagando duas vezes quando você passa pelo pedágio. Você está pagando duas vezes. O que a população não entende, eu acho que isso é importante a gente deixar claro aqui, o pedágio, tá, ele é pago por todos. Quando você vai no supermercado e você compra um produto na prateleira,
esse produto, ele passou por lá, ele pagou frete. Se você aumenta o frete, você aumenta o valor do produto na prateleira. Então, você está pagando 3 vezes. E o que eu também não vejo as pessoas falarem, Fernando, isso é uma opinião minha, eu não sou economista, tá? O prestador de serviço, aquela pessoa, o jardineiro. Ah, mas eu não tenho jardim na minha casa, mas tu tem cano, né? Então você tem que contratar um encanador. O eletricista, ele compra os produtos que ele utiliza para fazer o trabalho dele no mercado, numa distribuidora que seja mais barata, num setor atacadista. Mas ele compra o produto, que também passou pelo pedágio. O aumento do valor do pedágio vai fazer com que aumente o custo para essa pessoa trabalhar. E esse profissional não pode ficar com prejuízo. Ele vai repassar para o valor que ele está cobrando de você. 4 vezes você está pagando pelo valor do pedágio. Você está entendendo, filho? Então, assim, isso vai, no fundo, encarecer o custo de vida de todo mundo que mora nas proximidades de Maringá. Tem um outro fator, e esse fator o Mero falou bem lá na Câmara, que é qual? Ora, se eu tenho a minha produção, e agora, tá, não apenas carros de passeio, mas ali de carros né, transportadoras vão pagar também 100%, agora é 100%. Então, vai encarecer bastante o frete, isso vai fazer com que uma decisão tomada possa acontecer. Qual decisão? Ora, se eu tenho uma multinacional tem interesse em abrir uma empresa, uma filial aqui, uma montadora de veículos que seja, ela vai olhar para o Paraná e vai falar assim, cara, eu quero abrir no Brasil, que já a gente já tem que agradecer muito se isso acontecer, que muitas estão fugindo daqui. Eu quero abrir no Brasil. Qual estado? Ah, o estado do Paraná. Olha no estado do Paraná. Qual é o critério que uma empresa, Fernando, vai utilizar para abrir um negócio em determinado local? Qual o critério que vai ser utilizado para escolher o local? É o custo. É o custo. Se esse custo for muito maior por uma localidade onde tem um pedágio maior e que vai encarecer o produto e vai vender menos, essa empresa não vai por ali. Então, E e nem são, adianta o prefeito oferecer abono de imposto municipal, porque ele vai ter imposto estadual. você está entendendo? E são 30 anos, cara. São 30 anos que a gente vai ficar preso nisso. Você sabe o que isso significa, Fernando? Que hoje Maringá é polo. Hoje Maringá é uma ilha. Como é que o pessoal gosta de falar? Maringá é a melhor cidade do Brasil para se viver. Hoje. Se você tem aumento de IPTU, você tem aumento do metro quadrado para se morar em Maringá, ou aumento do custo de vida. Esse aumento do IPTU, para muita gente, não faz diferença, tá? Porque tem um dinheiro. Só que veja, se você aumenta o IPTU, Fernando, você concorda comigo que quem é dono do estabelecimento e tem um mercadinho, aumentou para ele, ele vai ficar no prejuízo? Esse que Ele eu vai falei para repassar. você, vai passar para a ponta. Exato. Aí ele vai aumentar. Então, isso você falou, vai aumentar. Se você aumenta o frete, você também aumenta o custo de tudo aqui, tudo. Um produto que vai custar R$ 20 aqui, vai custar R$ 12,90 no litoral ou na beira do estado, que daí já que chega por lá por outras vias. Então, qual o problema disso? É que hoje Maringá é polo, hoje Maringá é uma ilha, mas daqui 30 anos, Fernando, pode ser que não seja mais. Pode ser que Maringá seja uma cidadezinha e que outra cidade seja aí a menina dos olhos do Brasil, do Paraná, de político, sei lá, que a gente possa considerar. Então, uma decisão como essa pode definir o destino de uma cidade como Maringá. Em outras palavras, tá, e eu jogando agora para a esfera estadual e depois federal, eu posso dizer com toda sinceridade para você, o que eu vejo disso é uma decisão que vem de cima, não vem daqui, e de cima eu não estou falando de Deus, que está bem, bem, bem em cima disso daqui. Eu estou falando de cima da esfera estadual e federal, de definir qual região vai prosperar e qual região vai definhar. E aí, e isso não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A gente está no estado, e por isso realmente que o Homero fez a participação lá, por isso que o professor Pacífico ele organizou, por isso que a gente tem ali uma VES também, e por isso que eu vi. Cadê os vereadores? Sério, cadê os vereadores? Eu tenho todas as minhas críticas aqui ao Sidney Telles, mas ele estava presente lá. Ele estava falando lá.
Você tá entendendo, Fernando? Os vereadores de Maringá são representantes do povo, cara. Cadê esse pessoal para falar? Cadê esse pessoal para estar lá para saber, para entender isso? Eu queria que o pessoal entendesse, cara, ó, o pessoal estava lá, porque a minha indignação lá, sentado, olhando, parecia ser muito maior do que as pessoas que estavam, por exemplo, transitando pelo local e que, pô, peraí, eu vi passar vereador lá, eu vi passar secretário lá. Cara, senta na cadeira, pega o microfone e fala, pô. Porque é muito importante isso para a região. E eu vi ali, todos que participaram, e parabéns, cara, de verdade, parabéns ao Sidney Telles ali. Até a Major passou lá e ficou lá um tempo. Cara, mas eu acho que a gente precisa levar isso mais a sério. Se a gente não levar isso a sério, a gente pode estar assinando, Fernando, sabe? Um compromisso que a gente não vai poder cumprir. A gente está assinando ali um atestado de óbito. Realmente, cara, eu não tô brincando, cara, não tô brincando. Se isso aqui acontecer, é só uma etapa de uma corrente, é um elo dessa corrente que vai se fechar e vai acabar enforcando Maringá e região daqui nos próximos anos. E isso eu não quero para o meu filho, eu acho que ninguém quer também para as pessoas que vão ficar. Esse legado eu acho que ninguém quer, né, Fernando? Zóia, então, só para a gente finalizar o programa de hoje, cara, eu queria fazer uma indicação para o pessoal aqui, é, uma informação, né? Aquele português, o Sérgio Tavares, que veio ao Brasil cobrir as manifestações e tudo do 8 de janeiro, ele fez um documentário chamado The Fake Judge, que conta a história do 8 de janeiro, das decisões do Alexandre de Moraes, violadores de direitos humanos, né? Então, ele criou esse documentário The Fake Jude, já foi lançado em vários cinemas em Portugal, na Espanha, na Itália, em Orlando, nos Estados Unidos, né? Já teve sessão no cinema. E agora, nesse mês, vai ter dia 19/10 em Madrid, às 18 horas, uma sessão. Dia 25/10 em Londres, às 4 horas. E para o Brasil, a gente vai ter acesso no canal do Sérgio Tavares no YouTube, a gente vai ter acesso a esse documentário, que expõe toda essa história do 8 de janeiro e o Alexandre de Moraes, no dia 1º de novembro. No dia 1º de novembro vai sair ao vivo no canal do Sérgio Tavares esse documentário que várias pessoas já assistiram na Europa, nos Estados Unidos, e vai ser lançado gratuito para todo o Brasil, ao vivo, né? Para quem entrar no canal dele, vai ter acesso a esse documentário, né, que expõe as violações de direitos humanos do Alexandre de Moraes. Então acho que fica aí, né, a dica de filme para você assistir aí no início de novembro. Todo mundo acho que tem que estar prestando atenção nessa data. Lá eles põem a questão do Gilmar Mendes, eles põem a história do Clezão, o que tem acontecido, tudo que tem acontecido no Brasil. Ele fez toda a cobertura, né? Então diz que é um depoimento, diz que é um documentário que as pessoas que já assistiram já tem algumas imagens no canal dele, que ao final as pessoas saem chorando. No final as pessoas assistem chorando por os acontecimentos que aconteceram aqui no Brasil, que a Europa, algumas pessoas de fora, como você falou no início do programa, tem pessoas que não acreditam que essas coisas estão acontecendo no Brasil, ou que não seja com tanto peso conforme ele expôs nesse documentário. Então, queria indicar para você que está nos assistindo, assistir, né, no dia 1º do 11, no canal do Sérgio Tavares, esse documentário do The Fake Judge, que é O Falso Juiz. Não, perfeito. Eu acho bem importante que você levante esse tipo de pauta e informação, porque o que eu imagino, sabe, Fernanda, é que o que falta para a população é informação. Uma vez que a população acorda, né, uma vez que eu falo como uma pessoa realmente, sabe? Mas a gente tem primo, a gente tem vizinho, a gente tem amigos, e uma vez que você consegue acordar esse pessoal, eles não voltam mais a dormir. Então, que passe essa informação realmente para frente. E eu acho interessante que o que prova realmente, Fernando, que a gente não está vivendo um Estado democrático de direito é que quem faz as denúncias não está no Brasil. Infelizmente, cara, se eu queria estar do lado, sabe, eu não tenho compromisso com eu nesse sentido, não. Se a grande mídia, Globo, Estadão, fizer uma matéria realmente com verdade, eu queria estar do lado, sabe, eu queria acreditar que não, a gente vive sim, isso aí foi só algumas decisões tomadas de forma errada, como o próprio Barroso falou, né? Ah, não, eu acho que exagerou na pena,
eu mesmo não queria, como eu não queria? Então, assim, sabe, para mim, eu tô falando por mim, eu acho que a população precisa ter acesso à informação, e o trabalho que você faz aqui é extremamente importante, sabe, que é levar essa informação. De uma maneira ou de outra acaba chegando, e as pessoas acabam se questionando. A partir daí, a pessoa trilha o caminho, e é isso o que eu quero para o nosso Brasil. Eu quero que a gente possa questionar, que a gente possa ter essas informações e que, para que esse tipo de coisa, de verdade, Fernando, nunca mais aconteça no nosso país. Ô Josué, aproveitando aqui, vou mostrar para você. Vamos assistir então um pedacinho do trailer desse documentário agora, The Fake Jude. Media Truth Studios presents The Fake Judge, the story of the biggest scam ever in Brazil. Filmed in 10 countries, this is a unique documentary that exposes a corrupt judiciary with links to criminal networks, which persecutes thousands of innocent people and commits crimes against humanity. A gang led by Alexandre de Moraes, the psychopath who persecutes and humiliates an innocent man who was robbed of the presidency and handed over to a criminal released from prison. World premiere in Portugal on August 6, 2025, at Cinema City in Lisbon, and in Orlando, United States, on August 9th. Free worldwide online broadcast on the YouTube channel, Canal Sergio Tavares, after these dates. Help this project by purchasing support tickets on the website www.mediatruthstudios.com. Josué, então, para encerrar o programa de hoje, né? Assistam, pessoal, esse documentário do trailer que vocês acabaram de assistir, do The Fake Jude. Josué, queria agradecer muito a sua participação no programa de hoje. É sempre muito bom contar aí com seus comentários. Um abraço e muito obrigado, viu, pela participação aí hoje. Olha, eu que agradeço, Fernando, de verdade mesmo. É sempre um prazer, uma honra poder, sabe, ser citado e ser convidado. Eu acho que eu tenho aqui um espaço para poder, sabe, bater um papo, conversar e colocar meu ponto de vista, pelo menos. Eu acho que a gente não precisa realmente de brigar e sair, sabe, discutindo com todo mundo. Eu acho que a gente tem que colocar as nossas ideias e que isso aqui passe adiante. Quanto mais pessoas estiverem, sabe, dispostas a estar aqui com a gente, melhor. Então, eu pedir para você, se pudesse, abrir, sabe, convidar qualquer pessoa para estar aqui para a gente debater. Esses assuntos que você colocou, e esses assuntos que você levantou, você que fez a pauta, são assuntos de extrema importância para Maringá e região. E deixa eu te contar, eu, assim como olho os jornais do Brasil, eu também olho os de Maringá, os meios de imprensa daqui. E simplesmente tem uma nota, tem uma matéria e acabou. Acabou. Mas espera aí, o assunto é muito importante, a gente tem que bater em cima. Cada vez que alguém fala alguma coisa, Fernando, a gente precisa voltar nesse assunto e precisa falar esse assunto novamente. E isso eu não vejo acontecer em Maringá. Então a gente tem, isso não é por mal, eu não estou falando mal do jornalismo maringaense, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que a gente, eu estou falando brasileiro, tá? Acostumou com esse tipo de coisa, sabe? É o que eu falo, a gente está no meio do turbilhão, então para a gente é tudo normal, porque a gente está acostumando. Isso não pode acontecer, tá? Não pode acontecer. Então, eu sempre digo isso, a gente precisa estar sempre atento para que esse tipo de coisa não se empilhe. Porque como tem uma decisão, tem outra, a gente está vendo várias, a gente está falando de várias coisas. Quando você fica muito indignado com uma que aconteceu lá embaixo, você não consegue mais chegar nela. Você não consegue, porque está empilhado, tem um monte de coisa aqui. Para chegar naquela já não dá mais. Então, muito obrigado de novo pelo convite e parabéns de novo, mais uma vez eu estou dizendo, parabéns por você ocupar espaço, por você levar a informação para a população e conte sempre comigo, tá? Conte sempre comigo, que eu sempre vou estar disposto a dar minha opinião. Dou a quem doer, fazer o quê? Obrigado, Josué. Vamos encerrando aqui. Eu queria agradecer a você que nos acompanhou, né, que fez companhia para a gente durante todo o programa. O canal da Revista Cidadão é um canal onde a gente acredita que excelentíssimo é o povo. Você é o nosso convidado principal. Se você gostou dessas informações, né, curta, compartilhe e já comenta aqui o que você achou aí desse trailer aí do The Fake Jude, sobre os comentários que a gente fez no programa de hoje. Deixe seu comentário aqui pra gente interagir, conversar com você também. E se você achou esse conteúdo interessante, compartilhe com seus amigos, familiares, para que todos tenham acesso a essas informações. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.